Fala galera, meu nome é Jean Alves e eu vou resolver com vocês, vou dar continuidade à resolução das questões de Química do segundo exame de qualificação da UERJ de 2025 que aconteceu no dia 8 de setembro de 2024. Nós vamos resolver agora a questão de número 44. Sem mais demoras, vamos logo à questão e à resolução dela. A questão diz o seguinte: o CO2 produzido na respiração atua no equilíbrio do pH do sangue, conforme a equação. Mostrou a reação química para a gente em equilíbrio. Em um estudo, foi analisada a alteração de que quatro fármacos podem produzir sobre esse equilíbrio. Observe a tabela. E aí mostrou ali o símbolo dos fármacos W, X, Y e Z e o pH desses fármacos. E fez a seguinte pergunta: a concentração dos íons HCO3-, ou seja, bicarbonato, no equilíbrio é aumentada quando o seguinte fármaco entra em contato com o sangue. Então, o que a gente precisa pensar nesse momento aqui? A questão está falando sobre reação em equilíbrio químico, ou seja, ao mesmo tempo que os reagentes se convertem em produtos, os produtos tornam a formar os reagentes. Esse é o nosso conceito mais básico e introdutório de equilíbrio químico. E aqui, especificamente nessa questão, ele quer que aumente a quantidade, né? Quer que a concentração ou a quantidade do íon HCO3-, ou seja, o bicarbonato, seja aumentada. Na reação química, ele se encontra nos produtos, no lado direito da seta. E ele quer que a gente faça alguma coisa com essa reação química para que a concentração desse íon seja aumentada. Como a gente está falando de equilíbrio químico, existem duas maneiras de nós aumentarmos a concentração de uma determinada substância química. Uma das maneiras é você aumentar a concentração de uma das substâncias que esteja do lado oposto da seta. Então, uma alternativa seria aumentar a concentração de CO2 ou a concentração de água. Seria uma das maneiras. Porém, como a questão está abordando pH, nós vamos ter que mexer com a acidez dessa reação química, ou seja, com a concentração de íons que geram a acidez. E quais são os íons que geram a acidez? Ou melhor, qual é o íon que gera a acidez? É o próton H+, é o íon de hidrogênio, é o cátion de hidrogênio, cátion H+. Então, nós vamos esquecer essa situação de aumentar a concentração de CO2 ou de água, a quantidade de CO2 ou de água, e vamos focar no H+. Como que a gente faz reacionalmente para aumentar a concentração de íons bicarbonato nessa reação química ou em qualquer reação química que eu queira aumentar a concentração de uma determinada substância que esteja em equilíbrio, como diz aqui no nosso enunciado. A gente pode aumentar a concentração das substâncias que estejam do lado oposto da seta, ou a segunda alternativa é diminuir a concentração da substância que esteja do mesmo lado da seta daquela que a gente queira fazer o aumento. Se eu quero fazer o aumento da concentração de bicarbonato, que é esta substância aqui, eu vou ter que diminuir a concentração ou a quantidade da substância que esteja do mesmo lado da seta, ou seja, que também seja um produto nesse caso aqui, que é o H+. Então a gente precisa diminuir a concentração de H+. Como que a gente vai diminuir a concentração de H+? H+ é um íon responsável pela acidez. Para a gente diminuir a acidez, a gente precisa inserir uma substância que seja mais alcalina ou mais básica. Então a gente vai verificar o pH dessas substâncias químicas que foram dadas aqui, desses fármacos, e ver qual desses fármacos tem um pH mais básico que vai favorecer a diminuição da concentração de H+, e, consequentemente, a diminuição da acidez dessa reação química. Então, pelos nossos conhecimentos da escala de pH, a gente sabe que a nossa escala de pH vai de 1 ou 0, né, até 14, normalmente de 0 até 14, onde 7 é o centro dessa escala, indicando a neutralidade. Substâncias que tenham pH igual a 7 são substâncias neutras. Então a gente já pode descartar a substância Y, porque nós não queremos uma substância neutra, nós queremos uma substância básica ou alcalina. E pelo nosso conhecimento de escala de pH, a gente sabe que substâncias com valores de pH abaixo de 7 são substâncias ácidas ou de caráter ácido. E substâncias com pH acima de 7, entre 7,1 e 14, são substâncias básicas ou alcalinas.
Então, se eu quero diminuir a acidez da reação química, eu preciso utilizar uma substância com pH alcalino ou básico, ou seja, com valores acima de 7. Então, dentre as substâncias químicas que sobraram aqui, qual delas tem um pH acima de 7? A substância Z, que tem um pH igual a 9. Então, com essa substância, a gente consegue diminuir a acidez, fazendo com que a concentração do bicarbonato na reação química que foi dada aumente. Então, nossa resposta aqui é letra D de dado, substância Z. Espero que eu tenha ajudado vocês. Galera, o exame discursivo vem aí. Se vocês precisarem de ajuda em química, entrem em contato comigo, me sigam nas redes sociais, que eu tenho tutorias de química e posso ajudar vocês a alcançarem a aprovação na UERJ. Um grande abraço para vocês, um grande beijo, valeu e até a próxima!